E aí, pessoal, eu me chamo Anne Evelyn e hoje eu vou explicar a primeira parte da nossa atividade, que é mostrar, por que esse conjunto X aqui não possui elemento máximo, tá? Então, o que acontece? Para simplificar nosso entendimento e a gente não confundir, perceba que tem um X maior aqui e tem outros X menores. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir esse conjunto aqui X por um conjunto A, ok? E aí, o que vai mudar? Apenas a letra, em vez de ser X, vai ser A. E aí a sentença dele vai ser exatamente a mesma, né? X pertencente ao conjunto aqui dos números racionais, tal que o X ele é maior do que zero e o X ao quadrado é menor do que 2, ok? Isso aqui é só para simplificar nosso entendimento. Então, em vez de a gente mostrar que o conjunto X não possui elemento máximo, a gente vai mostrar que o conjunto A não possui o elemento máximo. Mas perceba que é a mesma coisa, tá? Só mudei o A pelo X. Então, vamos lá, antes de tudo, entender o que significa esse conjunto A. Então, ele já é formado por todos os números racionais aqui, cujo quadrado é menor do que 2, né? Ou seja, a gente tem isso aqui por escrito, tá? O que eu acabei de falar. Então, vamos lá. A nossa primeira etapa é entender, o que significa esse conjunto não ter o elemento máximo. Então, vamos lá. Para que ele tenha, um elemento máximo, isso significa que vai existir um número x, 0 aqui, pertencente a A, ok? Tal que esse x, 0, é o maior de todos os outros elementos desse conjunto aqui, tá? Ou seja, isso aqui significa que para todo o x pertencente a esse conjunto A, a gente tem que o x, 0, ele vai ser maior, tá? Do que o x. Maior ou igual aqui do que esse x, que a gente disse aqui, que ia ser o máximo. Então, vamos lá. Feito isso, a gente já estabeleceu o que significa ele possuir esse elemento máximo. Vamos para a segunda etapa, que é mostrar que existe outro número racional, xy. Opa. Pronto, estabelecido isso aqui agora, a gente vai para a nossa segunda etapa, que é o seguinte, vamos mostrar, que de fato existe outro número racional, y pertencente a A, tá? Que seja maior do que esse nosso x0, que a gente já determinou que esse é o máximo. Logo, a gente tem aqui, logo, a gente vai ter que esse x, ele vai ser menor ou igual ao nosso x0, que passou a ser o máximo, e ele vai ser menor do que esse nosso y, que é o que a gente vai mostrar, que é outro número racional que é maior do que ele, ok? Então, vamos lá. O nosso objetivo agora, passou a ser, mostrar que não existe, tá? Não existe o x0 pertencente a A, tal que esse x0 é realmente o máximo, Então, x0 é maior ou igual a x para todo x pertencente a A. Então, resumindo, a gente vai mostrar que realmente esse elemento aqui, esse conjunto A, ele não possui um elemento máximo, ok? Então, vamos lá. A nossa primeira etapa, dessa demonstração aqui, é supor, tá? Por contradição, que existe esse x 0 pertencente a A. Então, vamos lá. Supõe aqui, por contradição, que vai existir, que existe aqui esse x pertencente a A, tal que, esse x0 é o máximo de A.
ok? Então, logo aqui, né, a gente vai ter que o x0 ao quadrado vai ser menor do que 2, pois o x0 pertence a A, ok? E aí, o que acontece? Se ele pertence a A, ele vai pertencer a essa regrinha aqui, ó, que ele ao quadrado tem que ser menor do que 2. Então, bastou a gente substituir aqui, né, esse x por x0, ok? E aí, ele passa a pertencer a A. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos então, né, decorrer aqui para nossa segunda etapa dessa demonstração. A segunda etapa é a seguinte: como a gente tem que os números racionais é denso em R, né? E como é que a gente tem isso? A partir do teorema 4, ok? Que diz o seguinte: o conjunto que aqui, ó, dos números racionais, ok? E o conjunto dos reais menos os racionais, né? A gente tem aqui que ambos, tá? São ambos densos em R. Então, esse foi o teorema que a gente demonstrou em sala, tá? Então, o que isso significa, né? Assim, a gente vai ter, ó, que existe, tá, um racional y pertencente a esse conjunto dos números racionais, tal que esse x0 nosso, né, que é o máximo, vai ser menor do que esse racional. E ele, por sua vez, vai ser menor do que a raiz de 2, ok? Aí agora a gente nota o seguinte: aqui é o que a gente quer provar, né, que esse y é de fato um número maior do que esse x0, então, portanto, ele é um máximo, né? E aí a gente nota também esse y aqui, ó, menor do que raiz de 2, ok? Com isso, a gente tem que o y ao quadrado é menor do que 2, né? Deixa a gente colocar tudo aqui ao quadrado, aí essa raiz some. Então, isso quer dizer, né, logo, vocês concordam que esse y vai pertencer a A, né? Por que ele vai pertencer a A? Porque é a condição que a gente tem aqui, ó. Veja que a gente substitui esse x aqui por A, tá? Deixa eu configurar aqui. Veja que esse conjunto A aqui tem como sentença o quê? Que o seu quadrado vai ser menor do que 2. Então, nota que a gente tem esse y ao quadrado que é menor do que 2. Então, ele pertence ao conjunto A, ok? No entanto, né, a gente vai chegar aqui agora na nossa última etapa, tá? Na nossa última etapa, a gente tem o seguinte, né, que perceba que ao concluir a etapa 2, né, a gente chegou que o y é maior do que o x0. Vocês concordam com toda a análise que a gente fez? E o que acontece? Isso aqui contradiz, tá, o que a gente colocou como uma hipótese. Então, contradiz a hipótese de que o x0 é, de fato, né, o máximo de A. Tranquilo, pessoal? Por que isso, né? Pois y é maior do que x0, ok? Do que a gente supôs ser o máximo. Então, o que acontece? A gente supôs que o x0 era o máximo, mas a gente conseguiu encontrar um y racional aqui que é maior do que o que a gente disse ser o máximo. Ou seja, esse aqui é o máximo dos máximos, o que comprova que esse conjunto A não possui um elemento máximo, ok? Então, a gente pode concluir aqui, na nossa etapa 4, que, né, portanto,
não existe, tá? Não existe elemento máximo de A. Em outras palavras, né? Voltando aqui para a questão agora, não existe elemento máximo desse nosso conjunto X, né? Que a gente só trocou aqui o X pelo A, só para reforçar novamente. Então, a gente acabou de comprovar isso aqui, ó, tá? O conjunto X não possui elemento máximo. Então é isso, espero que tenha ficado claro essa primeira etapa para vocês. E aí, acompanhem, né, o resto da demonstração aqui, que é o que o Y não possui elemento mínimo, e se X pertence ao conjunto X e Y pertence ao conjunto Y, então o X é menor do que Y, ok? Então é isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sander Clay e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à questão que a minha colega Anne Evelyn começou. Basicamente, o item 2 pede para a gente mostrar só uma coisa. Mostre que B não possui elemento mínimo. A gente nomeou B para facilitar a leitura, que é o conjunto Y. Primeira coisa, a gente vai ter que entender o que é esse conjunto B e o que significa ter um elemento mínimo. Bom, esse conjunto B, ele pega qualquer elemento pertencente aos racionais positivos, ou seja, y é maior que zero, e ele segue uma regra, que y ao quadrado ele é maior que 2, ou seja, qualquer elemento do conjunto ao quadrado é maior que 2. Essa é a relação. Tá, mas o que seria quanto elemento mínimo? Por lógica, só a gente falar mínimo, a gente pensa, é o menor de todos os caras. Ponto. A gente pensa isso, né? Então, a primeira coisa que eu separei para vocês foi o seguinte. O que significa ter elemento mínimo? Esse item 1. Significa o seguinte. A gente pega um termo genérico, sei lá, y0, pertencente a B, e vai ter a seguinte relação. Para qualquer y pertencente a B, o y0 vai ter que ser o menor, ou seja, é menor ou igual que y, ou seja, ele é o menor de todos os caras desse conjunto. Essa é a relação do elemento mínimo. O segundo é basicamente o que a gente quer demonstrar lá na frente. A gente vai usar o seguinte. Se esse y0 ele é o mínimo, a gente vai supor, primeiro, que ele é o mínimo, e depois chegar a uma contradição, achando outro elemento que é menor que ele, certo? Então, esse item 2 é basicamente um spoiler da nossa demonstração, que dado o m pertencente a B, a gente vai ter que esse m ele é menor que y0, ou seja, o y0 não pode ser mínimo, por mais que ele seja o menor dos caras. Então, dito isso, explicar essa parte inicial, eu vou iniciar a explicação da demonstração, certo? Primeiro, o nosso objetivo é mostrar que não existe y0 pertencente a B, tal que esse y0 ele seja mínimo, ou seja, menor ou igual que y, para qualquer y pertencente a B. Esse é o nosso objetivo principal da questão. Tá, mas como é que a gente demonstra isso? Primeiro passo, a gente vai supor, por contradição, que existe esse cara. Existe um cara genérico y0 pertencente a B, tal que y0 é o mínimo de B. Daí, pela regra do conjunto, esse y0 ao quadrado ele tem que ser maior que 2. Essa é a relação de qualquer elemento desse conjunto. Pois y0 pertence a B. Perceba o seguinte, aqui na setinha do lado. Se y0 ele é maior, se y0 ao quadrado é maior do que 2, a gente pode usar a seguinte relação. Passando a raiz, o y0 ele é maior que raiz de 2. Ou você pode interpretar o seguinte, que a raiz de 2 é menor que y0. Fica um pouco mais fácil de interpretar isso. E o passo 2 é parecido com o passo do vídeo anterior, da questão anterior. Porque, analogamente, pelo teorema 4, o conjunto dos racionais e o conjunto dos reais menos racionais são ambos densos em R. Tá, mas o que isso ajuda a gente? Parecido com o que ajudou antigamente. Daí, sabemos que existe M. M é qualquer elemento pertencente aos racionais, tal que raiz de 2 é menor que M e é menor que y0. E esse é o nosso objetivo, perceba. Qual é o nosso objetivo? Provar que existe um cara menor que y0, ou seja, para contradizer. Note que se M, pela igualdade, é maior do que raiz de 2, percebe que a gente usou esse M aí porque é um cara que está entre os dois.
Se m é maior do que raiz de 2, perceba que se elevar ao quadrado, ou passar a raiz, né? M ao quadrado vai ser maior que 2. Mas perceba que m ao quadrado é uma relação de b, porque toda a regra diz o seguinte: pegue um elemento, eleve ao quadrado, vai dar maior que 2. Ou seja, m vai pertencer a b. Então eu consigo demonstrar que esse m qualquer genérico dos racionais pertence a b, usando aquela relação ali, porque a raiz de 2 é menor que o y0. Então existe um m entre eles pela relação, certo? Esse m é qualquer, pertencente aos racionais. Daí, temos que, perceba o seguinte, por essa igualdade que nós acabamos de demonstrar, o m ele é menor do que y0, ou seja, é uma contradição, contradiz a hipótese que y0 é o mínimo de b, pois m é menor do que y0, ou seja, a gente achou um cara que é menor do que o menor cara que seria. Ou seja, não, a gente pode concluir o seguinte no item 4. Portanto, não existe elemento mínimo de B, porque isso é uma contradição. Foi suposto que o y0 seria, porém a gente achou outro cara que é menor que ele. Então, não existe elemento mínimo de B. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E a gente encerra a demonstração desse segundo item por aqui. Ademais, temos a demonstração do item 3 da questão. Meu nome é Ana Carolina e vou dar sequência na resolução dos exercícios da disciplina de análise. Este aqui é o último exercício este número 3, e ele nos apresenta dois conjuntos, o conjunto X e o conjunto Y. No conjunto X, contém os números racionais positivos cujo quadrado é menor que 2. No conjunto Y, contém os números positivos cujo quadrado vai ser maior que 2, certo? E a questão, ela pede que a gente prove que todo elemento de X é menor que todo elemento de Y, certo? Assim, para conseguir resolver essa questão, a gente vai seguir o método da prova por contradição, assumindo por absurdo que x vai ser maior ou igual a y. E como o x e o y são números positivos, então eles são maiores que zero. Dessa forma, o quadrado de x tem que ser maior ou igual ao quadrado de y. Mas a gente tem que lembrar que y ao quadrado tem que ser maior que 2. Por isso, x ao quadrado maior ou igual a y ao quadrado tem que ser maior que 2, levando que x ao quadrado é maior que 2. Só que esse resultado contradiz o enunciado da suposição, que diz que para x pertencer aos elementos de x1, ele precisa ser menor que 2, ou seja, o quadrado dele precisa ser menor que 2. Só que na suposição que fizemos, o quadrado de x está dando como resultado maior que 2. Portanto, a suposição de que x é maior ou igual a y está errada. Logo, a gente conclui que x é menor que y. Em resumo, chegamos a uma contradição, pois o número x teria que ter o quadrado menor que 2, por pertencer ao conjunto dos elementos de x mencionado no início da questão. E, ao mesmo tempo, de acordo com a nossa hipótese, ele tinha que ser maior que 2, por ser maior ou igual a y, mas vimos que isso é impossível. Assim, concluímos a resolução do exercício 3. Espero que todos tenham entendido e obrigada pela atenção.